A convenção a Deus verdadeiramente não é por mudança de costume seculares. A convenção verdadeira a Deus não é a mudança de hábitos, de costumes seculares. A convenção verdadeira a Deus é a mudança da transformação do entendimento. Veja se dá para você alcançar o que eu estou levando para você, esclarecendo. A vida convertida a Deus, ela só é real e verdadeira quando há uma transformação no entendimento do ser humano ao ouvir a pregação do Evangelho. Sem a pregação do Evangelho, não tem como o ser humano chegar a Deus. Tudo que o homem precisa para chegar a Deus está revelado no Evangelho. É por isso que a importância dessa informação ser levada para as pessoas, para que tenham a possibilidade, seja proporcionada para as pessoas, o conhecimento que o Evangelho leva, por onde o homem vai poder chegar a Deus. Ninguém pode chegar a Deus. Ninguém pode ter reconciliação com Deus. Ninguém pode estar na provação de Deus para a vida eterna com Ele, alcançando a sua graça, favor e misericórdia, para o homem ser livre da terrível situação de maldição que ele está. Ninguém pode chegar a Deus para a bênção se não for pela verdade do Evangelho. É preciso conhecer, é preciso ter o conhecimento por onde o homem vai chegar a Deus. Esse conhecimento que o homem precisa ter para conhecer e ter o conhecimento desse meio que leva ele de volta a Deus é pelo Evangelho. E o Evangelho é a luz de Deus que ilumina o nosso entendimento. O Evangelho transforma o entendimento do homem que está com o seu entendimento entenebrecido, está cego espiritualmente, perdido de Deus espiritualmente, andando contrário a Deus, dentro dos princípios espirituais, pensando que está em Deus, afastado de Deus, pelo entendimento corrompido. É isso que está revelado no Evangelho para nós. Por isso que Jesus vai dizer aos seus discípulos: vão por todo mundo, preguem, anunciem, informem, leve esse comunicado ao povo, pois, para que sejam salvos, precisam crer nessa mensagem, e para que creiam nessa mensagem, precisam ouvir essa mensagem, e para que ouçam essa mensagem, precisa alguém ser enviado, e Deus nos envia a pregar o Evangelho, porque um dia nós também recebemos o Evangelho por alguém que Deus enviou para pregar para nós. E nós conhecemos, tivemos a informação, o conhecimento dado pelo próprio Deus para que a gente chegue a Ele. E nós cremos e seguimos nessa direção, na informação do Evangelho. E hoje estamos com a convicção e a certeza da nossa vida em comunhão com Deus, da nossa alma segura na salvação de Deus, porque o Evangelho nos mostrou esse caminho que nós seguimos para encontrar essa salvação. E é preciso também ser levado esse conhecimento para o mundo, a humanidade, em todos os lugares, aonde quer que esteja um ser humano. Deus vai levar a mensagem do Evangelho ao conhecimento dele. É o próprio Deus que trabalha para que isso aconteça, para que ninguém seja tomado por inocente. Todos que estão condenados, julgados, indo a juízo, Deus leva a todos o conhecimento da esperança, para o homem ser livre desse destino. E esse conhecimento dessa esperança está no Evangelho.
Por isso que Jesus vai dizer, ide e pregai o evangelho para toda criatura, em todo lugar, para que creia e seja salvo. Infelizmente a realidade é, os que não crêem continuam condenados. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, não me envergonho de pregar esse evangelho, porque é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê nesse evangelho. É o único meio por onde o homem é salvo. É pelo conhecimento dessa salvação que o evangelho revela. E Paulo ele dedicou a vida dele para essa obra, levando ao mundo o conhecimento da obra de Deus. Cristo Jesus, que o evangelho nos revela. E não tem vida com Deus você aderir a uma religião, você mudar o seu estilo de vida, seu costume de vida secular e passar a viver uma rotina de zelo, de devoção, de vida religiosa. Isso não leva você a Deus. Não é a transformação de costume, de hábitos seculares que leva você a Deus, que faz você ter a vida com Deus. Isso só é possível pela transformação do entendimento. E isso só pode acontecer pela mensagem do evangelho indo até você. E há um problema aí. O diabo agora vai trabalhar para que essa mensagem não chegue a você. E se chegar, o diabo vai trabalhar para tirar essa mensagem do seu entendimento, para que você não creia nessa mensagem. Porque se você crer, você será salvo. Você será liberto do poder de Satanás. Você será livre das trevas, do engano e da mentira. É isso que está revelado no evangelho. Por isso que é importante o evangelho. O que Deus deixou como obrigação do povo dele chamado igreja não foi viver ritual, sacrifício, penitência, formalidade religiosa centralizado dentro de ambiente. O compromisso que Deus deixou para nós, igreja de Deus, foi pregar, comunicar as boas novas a toda criatura que estiver ao nosso alcance. É isso que Deus quer de nós. O ofício da igreja, que somos nós pessoas, não é estar centralizando, escravizando sua vida dentro de um ambiente, nas práticas, nas regras, nas normas, nos costumes, na formalidade, vivida dentro, centralizada nesse ambiente chamado igreja, onde o povo vive a sua vida de Deus, de fé, de prática. Dentro desses ambientes, centralizado exclusivamente nos ambientes, detidos e retidos no ambiente, onde priorizam tudo de Deus no ambiente. Não, 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 não. A missão da igreja, que somos nós, pessoas que está em Cristo, é ser carta viva de Deus, é ser sacerdote de Deus, levando o conhecimento dele, da revelação dele, que dá ao homem o conhecimento da salvação, para que todos sejam informados. O nosso compromisso no reino de Deus é ser carta viva de Deus, arautos do reino de Deus, pregando a mensagem de salvação, as boas novas, a esperança para o homem perdido, julgado, caído e condenado, indo à miséria, juízo e à condenação, a um destino tenebroso, ignífero, medonho, terrível. Mas a mensagem do evangelho traz a esperança para esse homem, para essa alma, para esse ser pessoal que precisa de salvação, que a sua alma clama, geme por sua salvação e não encontra, porque é impossível por ela ser salva em algum lugar. Essa salvação foi proporcionada e colocada ao nosso alcance pelo próprio Deus. E só podemos ter o conhecimento dessa salvação que Deus nos oferece com a mensagem do evangelho, a informação que dá o conhecimento dessa salvação ao mundo. Onde o mundo está preso, achando que é salvo por ali, aqui e acolá. O evangelho de Cristo Jesus, o poder de Deus, por onde o homem é salvo, a luz de Deus que ilumina a mente do homem, o evangelho que traz a esperança para o homem neste mundo perdido, julgado e condenado, o evangelho que nos traz a esperança, aleluias. Essa é a nossa missão como igreja de Deus, não é estar preso, escravizado numa vida robotizada, alienado.
subjugado dentro de uma formalidade religiosa, vivendo legalismo religioso, estando no domínio dos homens que colocam fardos, jugo de servidão, princípios, valores, obrigações, regras e metas para o povo viver e praticar, como se fosse um meio de vida de fé em Deus, levando o povo a colocar sua esperança, a se gloriar numa vida com Deus, não em Cristo, na obra de Deus que nos leva a Deus, mas nas religiões, nas obras, nos sacrifícios religiosos, pensando que é por aí que chegarão a Deus. Ninguém vai ter vida com Deus vivendo um padrão religioso, tendo um comportamento de práticas na vida secular, mudança de costume secular, para viver na formalidade religiosa. Ninguém terá esta vida com Deus que o homem precisa ter, se não tiver o conhecimento, se não chegar a ele a informação do Evangelho, e se ele não crer nessa informação, tudo que ele viva para uma direção de Deus vai ser em vão, porque o único meio que o homem precisa seguir para a direção com Deus é informada no Evangelho, que dá ao homem o conhecimento, pelo Evangelho, no Evangelho. Esse Evangelho que nós temos que se manter firme nele, para que se mantemos na salvação, porque se não tiver no Evangelho, não podemos nos salvar. Se a sua vida não estiver guiada pela direção e entendimento do Evangelho, você não pode ser salvo. Foi o que Paulo pregou aos Coríntios, 1 Coríntios 15, 1 e 2. Nós precisamos compreender a nossa responsabilidade e compromisso para se manter na vida, na comunhão, na direção de Deus. O homem não terá desculpa alguma. O homem não vai ser justificado por Deus por nenhum mérito, obra ou prática de vida dentro do sistema religioso. O homem nunca vai alcançar a graça, a misericórdia ou o perdão de Deus por nenhum outro meio, se ele não estiver buscando isso naquilo que o Evangelho mostra. Tudo já foi consumado. Tudo já foi concluído e realizado. Tudo já foi feito para que o homem tivesse a oportunidade de ser livre da miséria e da condenação que ele está. Para que o homem tivesse a oportunidade de chegar a Deus, aprovado por Ele, aceito e recebido por Ele. Tudo já foi feito, concluído, realizado por Jesus na cruz do Calvário. O sacrifício perfeito, único, singular, ímpar. Mas o que é que o povo vive hoje ainda? Buscando sacrificar sua vida dentro de formalidade religiosa, penitências, sacrifícios, flagelos, cumprindo obras religiosas, entendendo que são meios e méritos para levá-los a Deus. E com isso, desprezam, rejeitam, não diretamente. Diretamente eles dizem, não, eu creio em Jesus, Ele é meu Salvador. Mas não é isso que eles vivem na prática. Confessam que são de Jesus, confessam que Jesus é o Salvador, mas não é isso que eles vivem na prática. Porque a vida de regra de fé e prática deles não é por Jesus. Não é na confiança do sacrifício de Cristo. Eles vivem sua vida se gloriando, confiando e acreditando de que são de Deus, estão em Deus, vão ser salvos pelos seus méritos, pelas suas obras, pelas suas práticas, pela sua vida, pelo seu zelo, pela sua formalidade, pelas suas devoções e consagrações de suas vidas, centralizada no serviço de suas igrejas, vivendo princípios e valores de suas religiões. É por aí, é nisso que eles se gloriam.
É nisso que está a confiança deles. Nós precisamos, irmãos, pregar o Evangelho. Seria bom que dentro dessas muitas igrejas que chamam de casa de Deus, esses centros religiosos, onde aglomeram multidões, seria bom se os homens que estão lá dentro dizendo que são de Deus se convertesse a Cristo e pregasse o Evangelho para esse povo. Tirasse campanhas, pactos, votos, sacrifício, penitência, obrigação religiosa, ritual, cerimonial, atração, entretenimentos, eventos. É tanto eventos, é tantas atrações, é tantas festividades, é tanto entretenimento, é tantas apresentações de astros, profetas, pregadores, cantores, culto disso, culto daquilo, é óleo, é água, é campanha da marcha, é pacto, é voto, é tanta coisa que o povo está dentro desses ambientes chamados de igreja, centros religiosos, estão vivendo e praticando. Menos uma coisa, o mais importante que eles precisam para a vida com Deus é o conhecimento de Jesus. Conhecer o Evangelho é conhecer Jesus, porque o Evangelho nos leva a Cristo, revela a Cristo, mostra a Cristo como caminho, como verdade, como vida, como a porta, como meio de saciar a fome e matar a sede da alma. Jesus é aquele que levanta o caído, dá paz à alma do atribulado, é aquele que liberta o escravizado no pecado, preso pela força maligna de Satanás, dentro de umas trevas, no engano, na mentira. Jesus é a luz, é a verdade que liberta. É isso que o Evangelho revela. Se o povo tivesse sendo instruído no Evangelho, não estava escravizando sua vida em culto de igreja, não estava buscando subir monte, mistificando lugar e ambiente, não estava dependendo de Deus ali, aqui ou acolá, não estava sendo negócio subjugado pelos homens que dizem que são autoridade de Deus. Se o povo tivesse sendo formado e instruído no Evangelho de Cristo Jesus, não estavam escravizando sua vida dentro de trabalho, de obra, de compromisso, de tarefa, de meta, de regra, de igreja. Não estava centralizando seu viver, devotando e consagrando suas vidas por meio de religião dentro da igreja. Se o povo conhecesse a verdade do Evangelho, o povo não estava colocando sua fé e esperança de vida com Deus, de salvação, dando dízimo, cumprindo o ritual de batismo nas águas, nem guardar sábado, nem tomar ceia. O povo não estaria com a sua vida alicerçada, confiante que é de Deus por meio de nenhuma religião, entidade, lugar exclusivo que dizem que é a casa de Deus. Se o povo conhecesse, tivesse sido instruído no Evangelho, o povo estava liberto, não estava oprimido, angustiado, aprisionado, escravizado, alienado, subjugado, robotizado pelos homens dentro de igreja, vivendo a alienação, a mentira em nome de verdade de Deus. É o Evangelho, irmão. O trabalho da igreja na terra não é estar criando um ambiente para o povo estar lá dentro, buscando bênção, vitória, prosperidade. O trabalho da igreja na terra, que somos nós pessoas, não é abrir lugar e criar culto de poder, culto de milagre, chamar o povo para Deus abençoar, resolver problema financeiro, problema de trabalho, problema de doença física. O trabalho da igreja na terra, nós que somos o sal e a luz deste mundo, nós temos a obrigação, o compromisso, a incumbência, o dever que Cristo nos deu, foi de fazer discípulos para Ele, pregando o Evangelho, fazendo o povo conhecer a verdade da revelação de Deus, que dá ao homem o conhecimento, para que o homem tenha a esperança de sair da miséria que ele está, em juízo, em condenação. Esse é o ofício, é a missão que Deus nos deu, igreja. Não foi estar fazendo culto de louvor, não foi estar fazendo culto de poder, não foi estar fazendo eventos religiosos, foi pregar o Evangelho. A comunicação do Evangelho tem que ser levada por cada um de nós, particular, para cada um daqueles que estão ao nosso alcance. Jesus não estabeleceu a autoridade de pregar o Evangelho para nenhum sistema religioso, através de nenhum líder religioso. O Evangelho está no compromisso de pregar. Todo aquele que crê no Evangelho, está vivendo no Evangelho, tem que pregar o Evangelho. Essa é a verdade de Deus para você, para mim e para todos que quer ter esse encontro com Deus. Você já ouviu a mensagem do Evangelho? Você creu na mensagem do Evangelho? Você está guiado por sua vida pela mensagem do Evangelho?
Para que você seja salvo, é preciso conhecer, ouvir e crer no Evangelho.